Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário que vocês estão me assistindo. Enfim, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Tvisão. Nas últimas semanas eu vim falando sobre técnicas de venda, já falei sobre copy, já falei sobre funil, já falei sobre abordagens. Nossa, falei sobre várias possibilidades de favorecer, de possibilitar o aumento das suas vendas, o aumento dos seus lucros. Então, se você não assistiu aos encontros anteriores, eu te convido, acesse o link aqui abaixo na nossa descrição, acesse a nossa playlist. Nós temos vários vídeos, várias aulas que falam sobre formas de como gerar renda. E hoje nós vamos a mais um encontro. Lembrando também que nós estamos com o nosso canal, nosso grupo do Telegram funcionando. Então, aqueles que tiverem interesse em interagir, nós temos muitos materiais, nós temos aulas gravadas. De vez em quando realizamos algumas aulas ao vivo no Zoom para poder reforçar aquele conteúdo que nós passamos aqui no Tvisão. Então o canal está bem legal, convido você a participar. Vou deixar o link aqui na descrição também deste vídeo, então fique à vontade. E lembrando também que é muito importante que vocês acessem também conteúdos de outros colegas, né? De outros profissionais. Aqui no nosso canal nós temos muitos assuntos legais, temos muitos temas, nós temos aula de japonês, aula de inglês, nós temos aulas sobre moda, nós temos aulas sobre saúde, hábito de vida saudável, nutrição, nós temos os mais variados assuntos. Então eu convido você a navegar aqui pelos outros temas do nosso canal, e muitos temas estão relacionados aqui ao gerar renda, como por exemplo, tem assuntos, tem temas que falam sobre investimento, sobre enriquecimento, que tem tudo a ver com os temas que nós tratamos aqui neste programa, neste canal, neste espaço. Então convido você a dar uma voltinha aí e acessar também as outras lives dos outros colegas aqui no Tvisão, tá bom? E o tema de hoje é a 1 metro do ouro. Nossa, Renata, o que seria isso, a 1 metro do ouro? Existe um cara que eu gosto muito, inclusive eu tô lendo o livro dele, Napoleão Hill. Eu tô lendo Quem Pensa Enriquece. Ele foca muito sobre essa questão da mentalidade do enriquecimento, sobre a importância da mentalidade do enriquecimento. Na verdade, ele traz a questão da mentalidade para todas as áreas da vida, né? Ele sempre afirma que aquilo que nós pensamos, nós podemos trazer à realidade, né? E mais para frente eu vou explicar por quê. E o que me chama atenção é que ele fala o seguinte, que uma das causas mais comuns que leva a pessoa ao fracasso é quando ela desiste ao se deparar com uma derrota temporária. Muita gente, mas muita gente desistem dos seus sonhos, desistem dos seus objetivos porque se deparam com obstáculo. E é engraçado porque ele conta uma história muito interessante de um cara, esqueci o nome dele, Darby. Ele tinha um amigo e o tio desse amigo, o amigo dele se chama Darby, né? E o tio desse amigo entrou foi naquela época da Corrida do Ouro, né? Lá nos Estados Unidos. E o tio desse amigo resolveu ir até Colorado e procurar por ouro, assim como muitas pessoas da época deles, né? Ele foi até Colorado, não tinha equipamentos, ele levou apenas uma picareta e um machado, uma pá, alguma coisa assim, equipamentos bem manuais, e foi até Colorado. Chegou lá, ele escavou por algumas semanas e até que ele descobriu o ouro. O que ele fez? Ele, de forma bem sigilosa, ele voltou para casa, foi levar a novidade para a família e para alguns vizinhos e explicou toda a situação, que realmente ela tem ouro, só que para ele
conseguir extrair, ele precisaria de um maquinário, ele precisaria de equipamentos de perfuração e ele não tinha. Então, o que a família dele fez? A família e os vizinhos que ele contou, com quem ele contou, se juntaram e compraram todo o maquinário, todo o equipamento que ele precisava para perfuração. E Darby, seu sobrinho, foi com ele, foi trabalhar com ele. Então eles voltaram para Colorado, iniciaram a perfuração. Eles descobriram a mina de ouro. E essa mina foi a maior mina de ouro dos Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele perfurou, descobriu o ouro, ele conseguiu extrair um vagão de ouro, mandou para a fundição e depois começou a extrair mais vagões de ouro. E com aquela extração ele já tinha dinheiro suficiente para poder pagar a dívida por conta de todo o equipamento que ele precisou comprar, né? Só que, para surpresa dos dois, teve um momento que o ouro acabou, do nada, simplesmente sumiu. E eles continuaram perfurando e nada, e continuaram perfurando e nada. O que aconteceu? Eles deduziram, bem, já exploramos tudo que tinha que explorar. E detalhe, eles estavam começando a lucrar, porque as primeiras extrações que eles fizeram foi para pagar todas as dívidas deles. Então eles estavam começando a lucrar quando de repente o ouro sumiu. Então o que eles fizeram? Depois de algumas tentativas, eles simplesmente venderam todo o maquinário, todo o equipamento para um comerciante local. Esse comerciante, ele trabalhava vendendo materiais usados, objetos usados, né? E eles voltaram para casa deles, né? O comerciante, ele chamou um engenheiro especializado, né? Esse engenheiro, ele fez todo um estudo do equipamento, da mina, principalmente. E o engenheiro identificou o seguinte, que Darby e seu tio, eles desistiram, mas eles fracassaram pelo seguinte motivo. Eles não sabiam que no veio de ouro podem existir falhas. E no veio que eles identificaram de ouro, existia uma falha. E no momento que o ouro acabou, na verdade era uma falha. O ouro não havia acabado. E essa falha é comum. O que eles precisavam fazer? Precisavam continuar perfurando, porque eles estavam, gente, o veio ele ia voltar. A linha de ouro ia voltar. Estava a apenas 1 metro de distância de onde Darby e seu tio haviam parado. Ou seja, eles perfuraram a falha quase toda. Quando estavam chegando novamente na linha do ouro, eles desistiram e não se deram conta disso, porque eles não sabiam, né? E o engenheiro falou isso pro comerciante, que a perfuração parou exatamente a 1 metro de onde se iniciava novamente a linha do ouro. O que o comerciante fez? O comerciante foi lá, perfurou e constatou que de fato o ouro estava ali a 1 metro. Então ele fez a extração que precisava e aquela mina de Colorado se tornou a maior mina de ouro dos Estados Unidos. Darby e o tio depois souberam, é claro, mas quando eles foram entrevistados por Napoleão, Darby foi entrevistado por Napoleão, ele falou que aquilo deixou a maior lição na vida dele, de que ele não deve desistir. E ele desistiu no momento que não era para desistir. E depois ele enriqueceu através de uma outra profissão, nada a ver com essa parte de mineração, mas ele aprendeu a lição. E uma outra pessoa também que eu gosto muito, que fala sobre isso também, que é o Gary Albert. Gary Albert foi o maior copywriter de todos os tempos e ele costumava escrever cartas para o filho, né, para o filho mais novo. E numa dessas cartas, nas primeiras cartas que ele escreveu, ele falou para o filho o seguinte, contando a vida dele, que estava voltando a ter um hábito de vida saudável. Ele chegou para o filho e falou que estava percorrendo em volta de uma montanha, mas ele queria muito subir aquela montanha. E ele começou
percorrer, caminhar, né, normalmente, e começou a percorrer no entorno da montanha. E até que um dia ele resolveu subir a montanha. Ele, vou subir naquele pico. Ele começou a subir, encontrou dificuldade, não conseguiu atingir o pico, voltou. No dia seguinte, ele tentou novamente. Quando ele tentou a segunda vez, ele alcançou o pico. Então ele escreveu a carta para o filho, falando sobre vida saudável, enfim. E ele citou essa experiência dele com a montanha. Ele virou para o filho e ainda falou assim: para você pode até parecer uma bobeira, né? Só que para mim é muito importante, porque eu queria muito chegar no pico daquela montanha e eu queria testar a minha resistência. Não consegui na primeira tentativa, mas eu tentei a segunda vez, eu não desisti e na segunda vez eu consegui. E ele fala o seguinte, Gary Abbott fala que 95% das pessoas desistem na primeira tentativa. 95% das pessoas. E ele fala mais, ele diz que é muito mais fácil, não é que seja muito mais fácil, que a primeira tentativa, geralmente as pessoas fazem de qualquer jeito, fazem com que tenham mãos, então acabam encontrando dificuldades e acabam desistindo. Só que a segunda tentativa, por que as pessoas, quem tenta pela segunda vez consegue? Por quê? Porque vamos pensar aqui no exemplo dele. Ele foi lá subir a montanha, beleza. Só que imagina, quando você sobe uma montanha que você nunca subiu pela primeira vez, você não sabe como que é o terreno, se ele é arenoso, se ele é pedregoso, se ele é escorregadio, se não é escorregadio, se tem precipício, se não tem precipício, se é mato, se é sem mato, se tem onde apoiar ou não, você não conhece. Então, quando você tenta a primeira vez, tudo parece um obstáculo, porque você não conhece, é como se você estivesse caminhando de olhos fechados, com medo do que pode vir à frente, né? Agora, quando ele fez a primeira tentativa, que não conseguiu, quando ele foi na segunda tentativa, ele já tinha uma noção de como era o terreno. Então, quando você tenta a segunda vez, você já tem uma noção de como são as coisas. Então, você já sabe quais são os obstáculos que você vai se deparar. Ele sabia quais eram os obstáculos, porque ele já havia tentado uma vez. Então, quando ele tentou a segunda vez, ele já foi mais preparado, porque ele já havia passado por uma experiência. Na nossa vida é a mesma coisa. E ele fala o seguinte, 95% das pessoas desistem, né? Beleza. Ele fala assim, se você tentar a segunda vez, você vai conseguir. E se você tentar a segunda vez, você vai estar à frente dessas 95% das pessoas. Cara, quando eu li isso, eu fiquei arrepiada. Falei, caramba, a gente só precisa tentar pelo menos 2 vezes. Eu tento várias, né? Eu sou assim, tento várias. Mas a gente precisa tentar pelo menos 2 vezes. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Seja a área financeira, ele fala para tudo, né? Ali no caso dele foi para a questão de saúde, mas serve para tudo, serve para a nossa área financeira, serve para o nosso emocional, para o nosso desenvolvimento emocional. O que a gente deve fazer é o quê? Estabelecer metas. Estabelecer meta, eu quero chegar no cume daquela montanha, que é a minha meta. Só que para eu chegar naquela minha meta, eu tenho que tentar. E quando eu tento, obstáculos vão se levantar. Isso é fato. Obstáculos vão se levantar. Mas se eu não fizer, quem vai subir a montanha por mim? Ninguém. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai realizar os seus sonhos por você. Ninguém vai ir atrás dos seus objetivos por você. Ninguém vai atingir as suas metas por você. Quem tem que fazer isso é você. Para isso, você tem que tentar. Vá. Mesmo se você não tiver noção de que obstáculos vão se levantar, mesmo se você não tiver noção que tipo de terreno é esse que você vai se deparar, mesmo que você não tenha noção do que vai vir à frente, do que pode tentar te derrubar, vá. Você nunca vai descobrir se vai alcançar o cume da montanha se você não tentar. Então, assim, muitas pessoas desistem no caminho. E no mundo digital, no mercado digital, muitas pessoas também desistem. Quantas pessoas iniciam um processo de vendas, quantas pessoas iniciam um negócio digital e não conseguem seguir à frente?
Poxa, falaram tanto que é fácil vender no digital, que eu inicio e daqui a um mês, 2 meses eu começo a gerar lucro. Mentira, mentira. Existem pessoas que pregam a mentira em relação ao mercado digital. O mercado digital é como outro qualquer. É como o mercado, é como o negócio presencial. Você tem que arregaçar as mangas e fazer, seguir em frente. Ninguém disse, não é fácil. Algumas pessoas dizem que é fácil, mas não é. É um trabalho como outro e você vai ter que ter esforço, você vai ter que suar, não tem outra forma, mas o retorno é muito maior do que no presencial. Então, seria muito fácil chegar para você e falar assim, não desista. É um clichê, né? Eu chegar para você e falar, não desista. Você vai falar, poxa, Renata, mais uma pessoa dizendo para não desistir. Eu sei que não tem que desistir. E você tem razão. Dizer para você não desistir é fácil, né? Mesmo porque eu tô fora aqui da sua vida, eu estou, né? Eu não sei o que você está passando, mas dizer para não desistir é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer que existe uma forma estratégica de que passos que você pode dar, de que vai te ajudar a não desistir. Eu não vou só falar para não desistir, isso todo mundo já fala. Eu vou dizer para você quais são as estratégias que você deve realizar para não desistir. Então, só para gente, só para enfatizar, só para destacar, existem 3 passinhos que você deve dar, 3 fatores que você deve levar em consideração. O primeiro é o pensamento. Quando você traça uma meta, tudo começa no nosso pensamento. Quando você quer realizar algo, mas eu tenho o sonho de ter, sei lá, uma casa própria. Beleza. Antes de você ter essa casa própria, você pensou. Então tudo começa no seu pensamento. E Napoleão Hill ele diz o seguinte: o nosso pensamento, ele tem força. Quando você foca, quando você pensa naquilo que você deseja, você traçou uma meta, você pensa naquilo que você deseja, e se você pensar naquilo diariamente, você começa a criar um desejo insaciável. E você cria esse desejo, desenvolve esse desejo insaciável a ponto de que aquilo vai te levar para uma ação. Você acaba traçando metas, traçando um planejamento para poder alcançar algo. Mas você só age se o seu desejo ele for muito grande, Como no próprio exemplo do Napoleão, quando ele subiu a montanha. Ele passava pela montanha e tinha um desejo de ir àquela montanha. E aquele desejo aumentava cada dia que ele caminhava no entorno da montanha. Até que um dia ele resolveu subir. Ele só teve essa atitude de subir porque aquele desejo de subir a montanha, embora pareça um exemplo simples, para ele não era. Então, aquele desejo foi se tornando tão grande, tão grande, tão grande, que ele foi até a montanha. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu, foi derrotado. E isso não fez ele desistir, sabe por quê? Porque ele tinha um desejo insaciável. E aquele desejo insaciável fazia ele agir. Então, a primeira coisa que tem que focar, a primeira coisa que tem que observar é o pensamento, é o seu pensamento. A segunda coisa, foco. Tem que ter foco. Quando você pensa numa meta. O que você tanto deseja? Pensa nisso diariamente. Tenha foco. O que você precisa fazer para alcançar esse desejo? Pense nisso todos os dias. Eu vou passar para vocês, não hoje que não dá mais tempo, já estamos em 19 minutos, mas na próxima aula eu vou passar um exercício que o próprio Napoleão Hill ele sugere e eu vou passar para vocês, que é um exercício que vai ajudar a desenvolver esse pensamento de forma que ele se torne um desejo tão grande a ponto de você agir. Então, os 3 fatores que você deve observar: o pensamento, o foco naquilo que você quer e a persistência. Persistir é muito importante. Você não pode estar entre os 95% que desistem na primeira tentativa, no primeiro obstáculo. Você tem que estar entre os 5%. Entre os 5% que não desistem. Essas pessoas que não desistem alcançam aquilo que elas pensaram.
aquilo que elas sonharam. Então, na semana que vem, eu vou trazer um exercício prático para você desenvolver esse desejo a ponto de que ele se torne insaciável e você consiga alcançar aquilo que você deseja. Então, assim, sugiro muito a leitura desse livro. Vou deixar aqui na descrição também o link. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, muito bom, eu sugiro fortemente. Então, nos vemos na semana que vem. Se tiver alguma dúvida em relação à aula de hoje, deixa aqui nos comentários que depois eu tenho o prazer de responder. Um beijo para vocês e uma ótima semana.